vamos estender a nossa mão, que a Virgem Maria interceda esta noite por nós e que o Edson seja um instrumento na mão de Deus, para que esse amor de Deus que é tão concreto se realize na nossa vida através da efusão do Espírito Santo. Salve, Rainha, Mãe da Misericórdia, a vida, a doçura, a esperança, nossa salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Então, como o padre disse, né? Meu nome é Edson, casado com a Bernadette há 41 anos. Mês que vem completamos 41 anos, né? Temos 2 filhas, 3 netos. Minha neta mais velha, daqui a pouco eu viro bisavô. Está com 17 anos, né? Então, a coisa vai longe. Fala assim que na renovação eu participo já há mais de 40 anos, né? E nesse tempo, conhecendo na época o André, né? Hoje padre, eu falo assim que o que eu vou falar hoje é esse mover do Espírito que nos faz isso. E esse versículo final que o padre até trabalhou um pouco, dizendo de coração endurecido, eu vejo assim que muitas vezes somos nós mesmos. Muitas vezes não somos nós mesmos. Vimos os sinais, vimos Deus atuando na nossa vida, e mesmo assim a gente não acredita. Não é? Então, qual que é a grande graça de Deus para o nosso tempo? É que Ele fez uma promessa para nós. E essa promessa Ele cumpriu. E esse cumprimento nós estamos vivendo. Só que depende de cada um. Eu falo que assim, que Deus Ele às vezes, Ele precisava ser mais enérgico. E nos colocar assim, né? Aceita ou não, não é mesmo? Porque Ele nos deixa livres. Essa é a grande graça de Deus. Ele me fez livre, como fez você livre, de aceitar ou não Ele. Não é mesmo? E quando nós fazemos a experiência dEle, aí então, tudo muda. E eu falo assim que Deus na sua sabedoria, Ele fez em nós um espaço, onde só Ele pode habitar. E esse espaço, que se Ele não estiver ali, a busca incessante do nosso ser é para que essa área seja preenchida, não é assim? Então a gente vê que conforme a gente vai crescendo, existe uma inquietude dentro de nós, não é assim? Que a gente vai procurar, tem gente que vai procurar para o caminho certo, tem uns que enfia o pé no balde, não é mesmo? E acaba errando tudo porque há uma necessidade imensa de preencher esse espaço. Só que esse espaço só pode ser preenchido por Deus, por nada mais. Então, enquanto nós não permitirmos Deus fazer parte da nossa vida, a nossa busca vai ser sempre incessante. Mas uma vez que a gente descobre Deus, então esse coração endurecido, ele vai conseguir enxergar Deus se movendo à nossa frente. Não é assim? Quando eu comecei, eu não era nem cristão, nem católico não era, né? Não era cristão nem católico mesmo, não é mesmo? Conheci a Bernadette, que era de grupo de jovens e tudo mais, né? Como é que eu vou namorar com ela se ela vive dentro da igreja? Ia no domingo para namorar com ela, tinha que esperar acabar a missa, porque se não acabasse a missa não dava. E o pior é que depois da missa tinha o grupo de jovens ainda, né? Então eu comecei a pensar assim, deve ter algo a mais, não é simplesmente ir lá, não é mesmo? Então, olha,
Esse versículo que a gente vai trabalhar está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, lá no versículo 8, que é a promessa que se cumpriu na minha vida e eu tenho certeza que cumpriu na sua também. Só que a gente tem que despertar para isso. Ele fala assim, ó, no versículo 8, tem que tirar o óculos, né? Porque depois de uma certa idade, de perto eu não uso óculos. Agora de longe eu não enxergo vocês. Então, por favor, fica aí, hein? Não vai embora. Então fala assim, ó, mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força. E sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até em Palmeiras. Tá vendo? Então, em todo lugar, quando ele deu esse sinal para nós, é sinal que Deus nos enviou o Espírito Santo. Então, quando eu comecei a namorar a Bernadette, eu penso assim, olha, Deus faz isso conosco. Eu estudei com ela 3 anos, acredita? Só fui conhecer ela no 3º ano do colégio. Até um dia eu cheguei na sala e falei assim, nossa, quem que é essa moça aí? Né? Aí meu amigo falou, você está bobo? Estudou 2 anos com a gente, o 3º ano. Eu falei, nossa, eu nunca tinha notado. Por que eu estou falando isso? Esse mesmo Espírito que nós recebemos no batismo, ele está lá, ó, dentro de nós, que precisa ser, o quê? Acordado, não é mesmo? Então, olha só, eu comecei a notar que ela estava ali. Com Deus não é diferente. Talvez você venha na missa, participe, sei lá, até de grupo, seja da pastoral, não é mesmo? Faça tantos trabalhos ajudando na paróquia, de tudo quanto é jeito, mas ainda não despertou o coração. Então, quando eu comecei a notar ela, a minha vida começou a mudar. As minhas prioridades começaram a mudar, por quê? Porque existia algo a mais. Então eu que não ia nem em igreja, comecei a participar de igreja. Por quê? Porque existe algo que me atraía nisso, que seja ela. Mas com Deus também é a mesma coisa. Ele dá um toque para a nossa vida, esse Espírito que Ele nos prometeu lá nos Atos dos Apóstolos, Ele desperta em nós um desejo de Deus. É ou não? Então, quando nós ouvimos isso, nós começamos a entender uma coisa, olha, o Espírito Santo que está em mim, que está em você, ele não pode estar adormecido. Ele precisa ser o quê? O quê? Acordado. Ou melhor, não acordado, mas que você deixe ele fluir. Olha só, nós ouvimos a passagem no Evangelho, é verdade mesmo, eu estava pensando, né? Os discípulos foram aqueles que caminharam com Jesus, viram milagres, não viram? Viram ressurreição de mortos, paralítico andar, cego enxergar. Caramba, quer mais sinal que isso? Mas na hora do vamos ver mesmo, o que acontecia com eles? Acabava deixando Jesus sozinho. Então, olha, se esse Espírito Santo não for aguçado em nós, hoje talvez a gente participe aqui, mas o nosso coração é distante dele ainda. O que é preciso fazer? Deixar que esse Espírito Santo que Deus nos deu, ele possa fazer parte do nosso dia a dia. Então, depois que eu conheci ela, eu comecei a quê? Mudar as minhas atitudes. Por que eu comecei a mudar as minhas atitudes? Porque tinha as minhas atitudes tinham que agradar a ela. Porque ela era o meu ponto de chegada. Não é assim? Com Deus não é diferente. Desperta o nosso coração para a presença de Deus. E quando desperta,
o meu coração quer estar junto dele. E para estar junto dele, eu preciso mudar até o meu jeito de ser. É ou não? Por isso que conhecendo e descobrindo a Deus, os frutos vão surgindo na nossa vida. E qual que é o maior dos frutos que vai surgindo? É o amor. Esse é o maior fruto. É tão grande a ponto de você não querer mais fazer coisas que nosso Deus não gosta. Nesses tempos, não sei como que está, mas nesses tempos, o último lugar que a gente recorre é no confessionário. Ali está o grande sinal do amor de Deus. Quando nós conseguimos entender isso na nossa vida, nós tentamos fugir de tudo aquilo que desagrada a Deus, não é assim? Aí o confessionário forma fila. Porque nós começamos a redescobrir Deus. Então esse Espírito Santo que vem em nós, ele faz em nós algo muito diferente do que a gente está acostumado. Ele move em nós uma força nova. Então olha, quando nós começamos a pensar desse jeito, esse Espírito Santo que Deus derramou sobre nós, ele tem um grande dom de transformar a nossa vida. Naquilo que a gente era, coração endurecido, para um coração cheio de amor. Não é mesmo? Então, olha só. Quando os discípulos conseguiram entender isso, eu penso assim, né? Que falar, só falar, chega uma hora que você ouviu, sai daqui, nem lembra o que falei. Mas o que é importante? É você experimentar. Essa experiência do amor de Deus é o principal. Fazer um momento de efusão na nossa vida é pedir para que esse Espírito Santo que está em nós, ele possa reavivar, né? Então olha só, como está aqui, né? Eu coloquei assim, em virtude dessa força divina, porque é força mesmo, nós poderemos então ter a semelhança de Jesus, plenos do Espírito Santo e no poder desse mesmo Espírito, proclamar o quê? A boa nova do reino. Essa força que o Espírito Santo nos dá, ele transforma o nosso modo de agir, o nosso modo de ser. Então olha, quando nós fazemos essa experiência do Espírito Santo, o grande sinal dele é mudança de vida. Nós tivemos um tempo de pandemia, não teve? Um punhado de gente ainda está na pandemia, não está? É meio incoerente quando a gente pensa assim, porque nós não vamos virar semente, vamos? Vamos não? Você quer viver 300 anos aí? Quanto tempo você quer viver? Hã? Se nós falamos, nós rezamos aqui na missa, vinde Senhor Jesus, não é assim? O reino dele é o melhor lugar para a gente ficar. É ou não? Você não reza assim? Reza ou não reza? E na hora de chegar para ele? Essa pandemia foi assim um grande marco, um grande divisor de águas. Porque muitas vezes a gente proclama que o Senhor é o Senhor da nossa vida, mas a gente foi percebendo que não é bem essa verdade. Quando nós fazemos a experiência de Deus, esse Espírito Santo que brota em nós, ele faz com que a gente entenda que Deus habita na nossa vida. Sim ou não? Habita em você? Pergunta aí para o teu irmãozinho se Deus habita nele. Habita? O que ele falou? Habita. Se Deus habita dentro de nós, essa é certeza, convicção, convicto, tem certeza? Tem certeza mesmo? Hã? Deus habita em você? Se Deus habita em nós, se Ele está em nós, aonde eu estiver, Ele está comigo, certo ou não? Sim ou não? Essa pandemia mostrou diferente. Deus não está dentro, Ele está fora. Porque muitos saíram até deixaram de ser católicos, porque a igreja estava fechada. Você não ouviu isso?
Muitas pessoas que eram de liderança da igreja, simplesmente abandonaram porque não podiam mais estar, não tinha missa. Mas se Deus habita em nós, aonde estivermos, Deus está conosco. Esse tempo de pandemia foi trabalhando em nós para que a gente acordasse nessa convicção. Se Deus está em nós, se faz parte da nossa vida, aonde nós estivermos, Ele está. Se Deus está comigo, então, quando eu estava só, por causa da pandemia, não podia sair, mas Ele estava comigo. Isso não me desanimava. E era um tempo de ficar mais a sós com Ele e conversar mais. É ou não? Então, são coisas meio incoerentes quando a gente fala de pessoas que acabam se afastando por causa de uma doença. Irmão, esse corpo passa. Eu já estou dobrando o cabo da boa esperança, Tem que estar preparando o coração para a chegada do Senhor, não é? A qualquer momento Ele vem, a qualquer momento Ele pode vir. E aí a gente fica pensando, como será? Não é mesmo? Uma vez eu estava rezando, perguntando para o Senhor, porque tem que ir se preparando, não é mesmo? Você não sabe a hora que Ele chega. Mas era uma grande dúvida não, mas não conseguia entender sobre a morte, Por que eu vou falar isso? Porque a graça do Espírito vai transformando a nossa tristeza em alegria, porque nós vamos chegar lá. Aí, olha, algumas perguntas. Vocês já foram crianças? Foram ou não? Faz tempo, mas foi, Você já teve dentro da barriga da tua mãe? Você tem certeza disso? Certeza? Quem falou? E quando você estava lá na barriga da tua mãe, o que você lembra de lá? O que você lembra? Você não estava lá? Você falou que estava, o que você lembra de lá? Mas estava lá, não estava? Mas você lembra de alguma coisa? Diz lá que a criança, quando está gestando, é bem pequenininha, não é mesmo? Depois ela vai crescendo, vai chegar um certo tempo, do tempo mesmo de nascer, aí a criança não quer sair, não é mesmo? Por isso que a mulher diz que sente uma dor terrível. Ainda bem que eu sou homem, Mas aí é uma dor terrível para nascer, porque na verdade ela não quer sair e o corpo da mulher está expelindo a criança. Não é assim que funciona? Aí a gente fica pensando, para quê? A criança era mais fácil sair rapidinho, não é mesmo? Era muito melhor, lá o lugar apertado, não tem muito jeito, não é mesmo? Mas ali dentro da barriga é um mundo conhecido da criança. É tudo que ela sabe. E para ela, dentro da barriga da mãe, é tudo melhor para ela. Quentinho, tem alimentação, não precisa se preocupar com nada, está tranquilo lá dentro, mesmo que esteja meio apertado, porque a gente vai crescendo, vai ficando apertado, e vai chegar uma hora que a gente é expelido. Na hora que é uma dor, porque você está saindo de um lugar conhecido para um lugar aonde? Desconhecido. Já pensou? A criança sai, olha assim, aquela sala imensa, para a gente uma sala pequena hoje, Mas é uma sala imensa, porque o que ele conhecia era aquela coisa pequena. E aí tudo se torna diferente, até o ponto dele se esquecer até de como era dentro da barriga. Agora a gente trazendo para os nossos dias, é isso, irmãos. Olha aí, isso aqui é o nosso mundo conhecido. É onde eu não quero abandonar, não quero sair daqui, porque aqui é meu lugar. É ou não? Mas existe um lugar que nós precisamos passar desse tempo para chegar na morada, onde lá, como diz as Escrituras, será maravilhoso. E quando chegarmos lá, então nem lembraremos que como que era aqui. Vamos lembrar lá, como diz na Escritura, vamos saber, um dia eu estive lá. Mas o que você lembra de lá? Não lembro de nada.
porque aqui é muito melhor, né? Então a nossa vida é assim. Quando nós fazemos a experiência do Espírito, Ele abre a nossa cabeça, abre a nossa mente, para nos introduzir no reino de Deus. E para isso, irmãos, só falar não adianta, é preciso experimentar. E qual que é a grande graça do Espírito para nossos tempos? É fazer a experiência dos carismas dele. Os carismas na oração, carisma na oração, não é assim? Os discípulos começaram a fazer a grande experiência depois que Jesus foi. Depois da efusão do Espírito, a primeira experiência foi de Pedro. Levantou lá no meio daquela multidão e começou a proclamar, 3.000 se converteram, numa pregação de 10 minutos. Depois subindo em direção à Formosa, ouro e prata não tem, mas o que eu tenho te dou. Levante e anda. É ou não? Carismas, esses carismas que o Espírito nos dá, é para que o nosso coração a cada dia se aqueça mais. Há uns 10 anos atrás nasceu Lucas. Muitos daqui da diocese sabem, nós postamos lá pedindo oração, né? Ele, na hora dele nascer, teve falar assim que foi um descuido médico, e os médicos acharam que ele ia morrer. Então, abandonaram o Lucas numa sala lá no canto, porque até o dia seguinte ele não viveria. E foi todo aquele transtorno, daí no outro dia viu que ele não tinha morrido ainda, aí que eles começaram a correr, né? Ele já tinha, quando ele nasceu, faltou oxigenação, foi um monte de coisas difíceis lá que foram acontecendo. Mas era uma certeza que Deus dava no coração que ele estava agindo, né? Aí depois de muito custo, conseguimos levar ele para um UTI neonatal. Chegando lá no hospital, a médica que atendeu falou assim, olha, milagre a gente não faz aqui. Vocês deviam ter trazido assim que ele nasceu. Agora não tem muito o que fazer. Se conseguirmos fazer ele viver, ele talvez não enxergue, não ouça. Aí vocês vão ter que ser os braços, os pés dele, porque ele não vai ter ação nenhuma, porque não tem movimento. E assim ele ficou 2 meses internado na UTI. E a cada dia, ele ia reagindo, né? Hoje ele tem 10 anos. Anda, fala, faz de tudo, está na escola, está estudando, e os médicos ainda fazem, ele faz acompanhamento, e os médicos olham os exames dele de criança, eles falam assim, não deve ser a mesma criança. Eu falo, não é mesmo, ele recebeu a graça do Espírito, é ou não? Então, esse Espírito Santo faz sinais na nossa vida, esses sinais transformam a nossa fé. Ah, sim. Quando os médicos deram esse diagnóstico, a primeira coisa, né, já pedindo para que o padre fosse batizar o Lucas. Por isso que eu falo que os sacramentos são principais na nossa vida. E quando o padre chegou onde o Lucas estava, e ele do vidro ele batizou o Lucas. E ele que estava quase morrendo, depois desse batismo, tudo mudou. Não é? Então Deus realiza esses sinais, e esses carismas vão nos acompanhando. E quantas vezes nós passamos por momentos difíceis, dificuldades mesmo, e de repente do nada Deus vinha e transformava tudo aquilo que estava perdido, né? Então, por isso que eu falo assim que quando nós fazemos essa experiência da promessa do Pai, a promessa de Jesus, que o Espírito Santo estaria entre nós, estaria em nós, Ele nos dá sinais para que a gente possa viver essa fé mais viva. Essa fé, essa esperança, esses carismas, é no momento que nós clamamos a efusão do Espírito. O que é a efusão do Espírito? Fazer com que o Espírito Santo que está adormecido dentro de nós, floresça de novo. Reaja em nós, transforme a nossa cabeça dura numa cabeça em que Deus possa direcionar, num coração
endurecido como nós vimos, mas Ele arranca aquele coração de pedra e coloca em nós um coração de carne. Como fazemos isso então? Você quer ter a experiência do Espírito? Quer ou não? Para sair dessa mornidão de fé meia fraca? É clamar o Espírito Santo. É clamar o Espírito Santo. Porque quando nós fazemos isso, então tudo muda. Problema que vier, e temos muito, não é? Porque nós vivemos nesse mundo, e esse mundo é só complicação. Por que é complicado para nós viver nesse mundo? Porque esse mundo não é de Deus. E aquilo que nós sabemos vem de Deus. Por isso que aqui a gente sofre. E por isso que o Senhor morreu assim. Mas nós sabemos que depois disso, depois da cruz, vem o quê? Ressurreição. É isso que nós clamamos, é isso que nós esperamos. Então convido você que fique de pé. E diz lá que, lá no início, os discípulos, quando chegavam, perguntavam: vocês receberam o Espírito Santo? Eles falam: nem sei o que é isso. Não é assim? Aí o que eles faziam? Os discípulos impunham as mãos e pediam. É ou não? Então vou convidar que vocês daqui, da direita, imponham a mão sobre da esquerda sua. Põe a mão no ombro da pessoa que está do teu lado. E vai clamar o Espírito Santo na vida dela. Vai falar assim: olha, o mesmo jeito que eu queria essa ação do Espírito na minha vida, você vai pedir para esse irmão que você vai rezar. Pode ser? Pode? Então reze aí. Põe as tuas mãos. Não olha para mim não, olha aí para o teu irmãozinho que você está rezando. Reza por ele, fala assim: Senhor, envia o Espírito Santo. Envia o Espírito Santo. Verdade, Senhor, precisamos dessa graça do Espírito. Porque momentos difíceis passamos, Senhor, mas é pela graça do Teu Espírito que tudo se modifica. Então eu te peço, Senhor, envia sobre nós o Teu Espírito. Faz, Senhor Jesus, que mais uma vez a Tua graça, Senhor, possa fortalecer a nossa caminhada, a nossa vida. A graça do Espírito, Ele transforma. São coisas simples, mas nós sabemos que pela graça do Espírito, tudo seja renovado. Como diz lá no versículo, fala assim: de repente veio um ruído. Esse ruído é a força do Espírito que pode fazer isso na nossa vida. Quando eu fiz a experiência da primeira oração, eu nem quase dormi à noite, porque eu fazia experiência desse ruído de transformar a nossa vida. Não é? Amém? Amém. Então que a gente possa mesmo, nesse cerco de Jericó, pedir que esse Espírito Santo venha sobre nós. Ele venha fazer com que em nós essa graça possa ser renovada. E é Jesus que nos dá o Espírito Santo. Então, é para Ele que nós vamos pedir, que Ele renove, que Ele restaure em nós essa graça do Espírito. Nós queremos te bendizer, Senhor, te adorar, te glorificar, porque Tu és o nosso Deus, o nosso Rei, o nosso Senhor, aquele que nos ama, independente de tudo que somos.